Ô, Rad, queria aproveitar e trazer aqui uma. A gente teve nessa semana agora, né? Teve a marcha do Nicolas. A gente teve muita gente glorificando a marcha do Nicolas como a unificadora da direita. Mas até para trazer uma notícia já para a nossa comunidade, a gente teve o Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicanos, um partido do Centrão. Ele negou apoio à candidatura do Flávio e afirmou que o candidato dele é o Tarcísio. Ou seja, a marcha do Nicolas uniu a direita, pero no mucho, porque eles ainda estão se degladiando acerca do ticket presidencial. Está aí matéria da Letícia. O Marcos Pereira afirmou que o apoio à pré-candidatura do Flávio não é consenso na direita e ele afirma, não há dúvida, que meu candidato seria Tarcísio Gomes de Freitas. O Tarcísio é do Republicanos, o Marcos Pereira é o líder do Republicanos, é uma figuraça lá da Câmara dos Deputados em Brasília. Queria que você fizesse uma avaliação. Pode Marcos falar, Pereira fez a harmonização facial e viu, Leonel, todo mundo que faz fica igual. Não sei se você notou isso. Todo mundo que faz a harmonização facial fica tudo igualzinho. Como mudou? Se harmonizam iguais, né? Não, para mim é claro que o candidato mais competitivo da extrema-direita é o Tarcísio, mas a gente tem que compreender alguns dados. Eu gosto de usar um exemplo acho que foi... Eu nunca sei se foi umas 4 pesquisas atrás, umas 3 pesquisas atrás, para a eleição presidencial, que a gente teve o seguinte quadro, que eu achei muito inteligente, essa maneira como eles fizeram a pesquisa. Não sei se foi a Quest, eu não me lembro qual foi, mas foi uma bem conceituada. Que era o seguinte, eles botavam o Lula e colocavam Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas no mesmo quadro ali, né, de respostas. Isso era interessante, porque no primeiro momento pensaria, não, Flávio Bolsonaro nunca seria candidato com o Tarcísio de Freitas ou vice-versa, né? A gente pensaria dessa maneira. Mas essa pesquisa, ela trouxe uma reflexão muito importante. Por quê? Sempre se vendeu a ideia de que Tarcísio de Freitas seria uma terceira via moderada e que ele poderia modular o discurso dele e ele teria uma ampliação frente ao bolsonarismo. Então ele seria o bolsonarismo mais o campo moderado, não é isso? O cálculo... Então ele ou melhor, seria o campo moderado mais o bolsonarismo. Então ele representaria em tese o campo moderado, que eu acho uma tremenda bobagem, porque para mim ele é um fascista desgraçado como qualquer outro, mas tu teria o Tarcísio de Freitas como uma terceira via que colaria o bolsonarismo nele. E essa seria a força dele, né? Pegar grupos da direita e unificar em torno do nome dele. Esse era o quadro. E aí veio essa pesquisa. E aí essa pesquisa, para mim, ela foi avassaladora em relação ao Tarcísio de Freitas. Botou ele assim como uma figura quase irrelevante para a direita. Por quê? Porque nessa pesquisa eu colocava lá o Lula na posição normal dele, lá, sei lá, 40%, 45% e tal. E o Tarcísio vinha o Flávio Bolsonaro com 27%, eu acho, 24%, algo assim. E o Tarcísio de Freitas vinha lá na lanterna com 10%, 9%. Então, assim, o que demonstra isso? Que essa eleição será extremamente polarizada. E o Tarcísio de Freitas, se não performar como um fascista raiz, ele não tem possibilidade de ampliação de voto. Para mim, isso é evidente, porque, assim, caso contrário, deveria ser Tarcísio com 20 e poucos e o Flávio com 10, e aí tu soma com os dois, dá mais ou menos a disputa com o Lula, não é isso? Não, na verdade foi ao contrário. O Flávio Bolsonaro tem mais força com o Tarcísio de Freitas, sendo que o Flávio Bolsonaro é um personagem que já foi desgastado no nível máximo. O Flávio Bolsonaro, no meu entendimento, não é um candidato competitivo. Por isso que talvez ele não seja candidato. Por quê? Ele tem a função com as milícias, ele tem a função da rachadinha, ele tem a função do chocolate, ele tem a função... Enfim, o Flávio Bolsonaro é o personagem do bolsonarismo, né, da família Bolsonaro, que mais tem vínculos claros com milícias, com crime organizado. Claro, nitidamente isso não importa para a extrema-direita, que adora falar sobre esse ponto. Mas ele é um candidato difícil de não abrirem esse armário dele com os esqueletos que ele tem ao longo de uma campanha. E ele sabe disso, e a extrema-direita sabe disso. Então, eu observo que ainda existe um desespero de um certo setor de tentar colocar o Tarcísio nessa disputa, mas o Tarcísio, de certa forma, tem uma estratégia inteligente, que é a seguinte:
ele tem uma reeleição ao governo do Estado, em tese, que ele é o favorito. Em nível federal, ele enfrentaria, né, um monstro político, que é o Lula, que tende a ter, digamos, preferência, ou é o favorito hoje a uma reeleição. E se ele se reelege pelo estado de São Paulo, ele perfeitamente pode aí projetar a eleição, a disputar uma eleição em 2030 com muito mais tranquilidade, com um candidato que vai ter que ser construído ainda pelo campo da esquerda, pelo campo progressista, que vai ter mais dificuldades de firmar alianças do que o Lula tem, né? Porque daí seria uma nova aposta, alguém que não foi testado, ou que já foi testado, como é o caso do Haddad, mas não venceu uma eleição, etc., né? Então, assim, dentro do quadro de estratégia a longo prazo do Tarcísio, ele estaria certo em não concorrer a essa eleição e ir para uma eleição que, em tese, o Tarcísio passa a ser o favorito frente a um novo quadro. E eu acho que essa é a análise, assim, em relação ao Tarcísio como estratégia, entende? Que ele vá pensar, né, numa eleição que ele tenha mais viabilidade eleitoral. Agora, claro, as pressões vão continuar. Talvez, né, assim, hoje, para mim, o quadro está consolidado. Para mim, provavelmente, o Tarcísio não será o candidato à presidência. O Flávio não é o candidato prioritário. Agora, eles estão no mato sem cachorro nesse sentido e vão colocar todas as cartas e dinheiro, recursos no Senado, porque daí é a disputa que eles podem realmente emplacar. Mas projeto a longo prazo, 2030. Agora, qual vai ser o candidato real, né, dessa extrema-direita? Agora, o fato é, essa eleição de 2026 é uma eleição extremamente polarizada entre bolsonarismo e o lulismo. Ponto final. Não há terceira via, vai surgir um candidato, vai performar, não vai. Quem sair desse roteiro não vai performar, não vai conseguir fazer voto.